Tempos pós-modernos, as transformações acontecem em ritmo frenético, estão também no campo do comportamento, inclusive no que diz respeito às relações amorosas, afetivas e sexuais. E dentro desse contexto, você já ouviu falar de relação não monogâmica ética, de poliamor? Vamos tentar entender um pouco que história é essa. 1, 2, 3, 4 ou quantos quiser. O termo poliamor, criado nos anos 1990 nos Estados Unidos, significa a possibilidade de ter múltiplas relações ao mesmo tempo, de forma consensual e igualitária. Elas podem ser abertas, quando é possível buscar novos amores, ou fechadas, com restrição das experiências amorosas. Nem sempre as regras são pré-estabelecidas e também não existe uma receita certa para se ter um relacionamento não monogâmico. Há quem diga que os problemas e as dificuldades de um relacionamento monogâmico são potencializados no poliamor. E o mesmo acontece com as maravilhas e os bons momentos. Liberdades individuais. A escolha é sua. Para falar sobre essas e outras novas e inúmeras formas de se relacionar, a gente vai conversar então com as psicólogas, a Gisele e a Adelita. Vamos começar então citando Milton Nascimento e Caetano Veloso. Qualquer forma de amor vale a pena? Acho que se tratando de amor, sim. Em se tratando de amor, sim. E o que a gente percebe nas relações não monogâmicas é justamente o foco da responsabilidade afetiva entre os envolvidos. Então, é o que difere de uma relação não monogâmica não ética, né? Quando a gente fala de infidelidade, por exemplo. Né? Porque aí, nesse caso, nem todo mundo está concordando com aqueles termos. É bom ressaltar, então, que é não monogamia ética. E dentro desse guarda-chuva da não monogamia ética, quais as formas de se relacionar que existem? É daí que a gente conhece, né, poliamor, amor livre, anarquia relacional, relações livres. Tem várias formas, mas assim, se o tema se a gente quer falar de relações éticas e responsáveis, então a gente está falando de uma não monogamia ética. Como a Gisa falou, pode ser, né, a gente vê várias formas de não monogamia que não é ético, né, que é a traição, a bigamia, poligamia. Então, eu acho que agora na nossa cultura, em alguns espaços, estão se abrindo para questionar a monogamia e para ver que existem outras formas de amar e que todas as formas valem a pena, né? Ou deveriam ser aceitas. Mas na nossa cultura não é bem assim, né? É só a monogamia que é aceita. Né? Ainda é um tabu falar um pouco sobre relações não monogâmicas? É um tabu muito grande, né? E a gente percebe que, assim, muitas pessoas estão insatisfeitas dentro desse modelo monogâmico. Elas não se sentem contempladas, porque elas percebem a necessidade, às vezes, de se relacionarem com outras pessoas. Elas se apaixonam por outras pessoas, além daquelas que elas já fizeram uma união. Sim. Elas desejam outras pessoas. Só que isso não é falado dentro nem do relacionamento, né? Existe um tabu muito grande até na própria relação. Porque parece que se você começa a falar sobre isso, atrai, né? E as pessoas ficam com medo de conversar sobre seus desejos, sobre os seus afetos. E o que a gente propõe na relação não monogâmica é justamente essa parceria, essa amizade. Né? A gente pensar que da mesma maneira como a gente tem vários amigos e a gente é capaz de amar todos eles, dentro de um relacionamento não monogâmico, essa também é uma possibilidade. Né? A gente comentava na redação de que todo mundo já passou por uma situação dessa, de repente você se apaixonar por duas pessoas, mas é um tanto quanto cultural a gente ter que escolher uma. Sim, é uma construção cultural isso? Definitivamente, porque se você for colocar assim, a monogamia é natural ou ela é cultural? Se a gente for olhar para a natureza, somente de 3 a 5% dos mamíferos são monogâmicos. Então, na natureza, os animais, insetos, não são monogâmicos, né? Foi uma questão cultural que começou meio que ser imposta, principalmente para as mulheres, né? Sim. Porque os homens, né, apesar de existir essa regra, eles sempre tiveram mais liberdade para ser não monogâmicos, né? Para ter outros relacionamentos afetivos. E para a mulher essa regra sempre foi um pouco mais rígida.
Então, a proposta da não monogamia ética é de que as mulheres também, né, possam ter um pouco mais de liberdade afetiva, de liberdade sexual, claro, de forma responsável e honesta entre os parceiros, né, entre os envolvidos na relação afetiva, para poder viver, né, de forma mais ampla a sua sexualidade, a sua afetividade, as suas necessidades, né? Porque tem isso também. Como que as opressões do machismo elas acabam impactando numa relação não monogâmica, eu imagino. Como fazer com que isso não aconteça? Como que é trabalhado isso numa relação não monogâmica? O principal pressuposto das relações não monogâmicas é a comunicação, né, e a igualdade de direitos. E isso é algo que a gente vem trabalhando, inclusive, esse empoderamento das mulheres, para que elas também tenham esse acesso a essa sexualidade livre do jeito que os homens sempre tiveram, né? Então, é primeiramente importante que essa mulher se perceba também como sendo um sujeito nessa relação, né? Porque que acontece? É muito fácil também ela acabar se tornando um objeto sexual dentro disso, né? Como até a gente estava conversando anteriormente, às vezes há alguns casais que estão abrindo relacionamento, mas só permitem a entrada de uma outra mulher nessa relação. Então, aquela primeira que estava no relacionamento, às vezes ela também não concorda muito com aquilo, mas para não perder o parceiro, ela se sujeita. A que está entrando também não está no mesmo grau de importância que a que já estava, e ela vai acabar sendo só um fetiche sexual. Então, assim, tudo isso depende de muita conversa, de muita transparência, de se entender quais os objetivos de ter uma outra pessoa nesse relacionamento, dessa liberdade, dessa igualdade. Por que essa mulher não pode se relacionar com um outro homem, só com uma mulher? Né? Então, assim, há várias maneiras também de se oprimir uma mulher dentro de uma relação não monogâmica também. Sim. Né? Vai depender de como que ela vai tratar disso. Né? Se não existe uma igualdade de direitos, já existe uma opressão. Me parece que as pessoas até têm um pouco de medo de se expor, essas pessoas que vivem um relacionamento não monogâmico ético, têm um medo de se expor porque acabam também sendo alvo de preconceito. De julgamento. Sim. De julgamento, claro. Por a não monogamia ser um tabu tão grande na nossa cultura, e a monogamia, vamos dizer assim, é a única opção possível. Então, as pessoas que não se encaixam nesse perfil monogâmico acabam ficando fora da normalidade. Sim. E aí não se sentem à vontade para assumir relacionamentos não monogâmicos ou para assumir que tem relacionamento aberto, porque vão ser julgadas pelas outras pessoas, porque o relacionamento delas vai ser colocado em xeque. Tipo assim, então você não ama de verdade. Se você quer estar com outras pessoas, você não ama de verdade. Esse ideal do amor romântico, né, que a gente aprende desde muito cedo em nossa cultura, de que só existe uma pessoa para te completar. Mas como? Se a gente pode amar, se a gente pode ter vários filhos e amar todos da mesma forma. Né? O amor, na não monogamia, né, o que a gente acredita é que o amor é infinito. Né? O nosso tempo, sim, é finito. Por isso, tem que haver, né, uma administração desse tempo com as pessoas envolvidas. Como a gente tem que administrar nosso tempo entre parceiro ou parceira e filhos. Né? Então, com certeza, as relações, elas exigem muita comunicação. Até a Giza comentou, né? Uma vez eu li as 3 regras do poliamor. Comunicação, comunicação, comunicação. Então, assim, essas são regras para qualquer relacionamento. Não só para relacionamentos não monogâmicos. Então, a gente, em qualquer relacionamento, a gente precisa se comunicar mais. E quando essa comunicação vai atingindo um nível mais elevado, você sente mais liberdade de comunicar seus desejos, suas fantasias. Acho que isso deve acontecer em qualquer relacionamento. Num relacionamento que vai atingindo um maior nível de liberdade, pode ser que a pessoa sinta vontade para comunicar certos desejos que não estão contemplados naquele relacionamento. Sim. E aí a gente tem que entender que, assim, nenhuma pessoa vai completar o outro em todas as suas facetas, em todos os seus desejos e fantasias e necessidades, né? Isso é impossível. Então, assim, pessoas diferentes vão despertar diferentes sentimentos e diferentes facetas de nós mesmos. Que é importante a gente explorar isso, né? No caso, eu acredito nisso, né? Acredito que é possível, que nós deveríamos ter essa possibilidade de escolher. Se eu me encaixo na monogamia, perfeito. Ninguém está dizendo que isso é errado. Tá? Mas se eu não me encaixo, por que eu não posso ter mais de um relacionamento afetivo, sendo que os meus parceiros estão consentindo com isso, estão sendo respeitados? Se há honestidade, por que não?
Vitor e Elisa, vocês já tinham ouvido falar sobre esses termos de poliamor? Conhecem alguém que tem um relacionamento dessa maneira? Acho que a gente não conhece ninguém, né? Ou sim? Eu acho que eu também não acho que a gente conhecia conhece ninguém. sim. Provavelmente. Eu acho que sim, no meio que a gente, né, frequenta, No meio com da as bandas, música, no meio né? da música, é um pouco mais aberto esse tipo de diálogo. Sim. Né? Sim. É. E já tinham ouvido falar de poliamor? Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de poliamor. Depois que eu comecei a fazer a pesquisa, que isso se tornou pauta, fui atrás e é interessante de você ter vários relacionamentos nos moldes que a gente está acostumado a ver, mas múltiplos. É interessante. Você já tinha ouvido falar? Sim, agora lembrando, eu tenho uma amiga assim que é poliamor. Conheço. Poliamorística? Eu tenho uma amiga que foi convidada para participar numa situação que ela mencionou de unicórnio. Ah, sim. Uma situação assim, era um casal que queria abrir, assim, e ela foi convidada, mas não foi uma situação muito agradável para ela. Sim. Depois, assim. Deve A passar. Giza colocou do unicórnio, você quer explicar? Eu acho que... Ela não falou sobre a mulher a gente havia unicórnio. conversado sobre isso. Que assim, a mulher unicórnio, né, seria essa mulher procurada por um casal para completar o relacionamento, vai ser a namoradinha do casal, mas é que acaba sendo mais um fetiche sexual do que realmente alguém que vai fazer parte do relacionamento. Sim. Né? Que Então, vai ser tratada de forma igualitária. igualitária. Né? Então, numa situação de estresse entre aquele casal, quem é que vai acabar sendo deixada de lado vai ser essa mulher. Né? Então, ela não tem um grau de importância igual à primária.